Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Crescer Acelerado, com este ser que vos fala aqui, Ed Moraes. É um prazer inenarrável receber vocês aqui de novo, mais uma semana espetacular. Sabe qual é o assunto de hoje que a gente vai tratar aqui? Tecnologia. Todo mundo precisa de tecnologia, nós estamos num mundo absurdamente tecnológico que se modifica toda semana e eu trouxe um convidado aqui maravilhoso que trabalha com tecnologia há muito tempo e eu tenho certeza absoluta que você vai aprender demais para aplicar na sua vida, para aplicar aí nos seus negócios. Mas antes de eu apresentar ele, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, a gente está crescendo forte aqui, então se inscreva, mande para os seus amigos, para as pessoas que podem aproveitar dessas informações que a gente traz para poderem aprender e todo mundo se desenvolver. Então se inscreve no canal, ativa as notificações, segue lá no Instagram e siga também lá o meu convidado no Instagram, que o cara realmente tem muita coisa para ensinar pra gente. É com prazer e uma honra que eu recebo aqui Flávio Cardoso. Seja muito bem-vindo, Flávio. É uma honra te receber aqui no nosso podcast. Como é que você tá? Maravilha, rapaz. Feliz da vida aí. Obrigado pelo convite. Espetáculo aí bater papo aí contigo e com toda essa tua galera aí. Vamos falar de tecnologia, falar de coisa daquilo que você conhece profundamente, né? Você é um startupeiro? Cara, eu sou startupeiro desde uma época que não existia o termo startupeiro. Certo. Pra galera que de repente não entende o termo, o que é um startupeiro? O que é startup? Startup foi um termo que foi cunhado no momento que começaram essas empresas a crescerem de forma mais rápida do que o tradicional. Eu acho que esse é o grande ponto. Startup é uma empresa, tá? Sim. Primeiro que agora todo mundo é startup. Antes todo mundo era empresa, agora todo mundo é startup. Mas a verdade é que startup é uma empresa. E o que diferencia uma startup talvez de uma empresa mais tradicional é que ela cresce de forma mais acelerada, ela cresce de forma mais enxuta, ela usa artifícios de tecnologia, de marketing digital, que talvez uma empresa mais tradicional não usaria. Certo. Então, sei lá, 90% das startups são empresas totalmente tecnológicas. Certo. E tá no momento certo para fazer isso, né? Você trabalha com tecnologia há quanto tempo? Cara, desde sempre, rapaz. É entrega a idade agora, né? Eu tenho 38. Certo. Sabe quando que eu comecei com tecnologia? Com 15 anos. Faz tempo, então. Cara, se eu te contar que eu nunca tive uma carteira de trabalho... Rapaz, você é dos meus, então. Tu nunca teve uma carteira de trabalho também? Eu tenho 7 meses de carteira assinada na vida inteira. Eu nunca trabalhei em uma empresa que não fosse a minha. Que loucura. Minha primeira empresa, que eu acho que nem era uma empresa, eu abri com 14, 15 anos de idade. Caramba. E o CNPJ que eu praticamente uso até hoje tem mais do que um, eu criei esse CNPJ, eu tinha 17 anos de idade. Caramba. E já era em cima de tecnologia, cara. Caramba. Tá, você tinha 17 anos, então nós estamos falando de 21 anos atrás. 21 anos o CNPJ, mas CNPJ. eu tô 23, 24. Antes da virada dos anos 2000, do bug do milênio? Exatamente, passei por isso aí. Eu lembro que tinha uma pira, né, de que ia travar os computadores no mundo inteiro. E aconteceu, tá? Aconteceu? Aconteceu algumas coisas assim. Aconteceu. Negócio maluco, né? O que você fez primeiro? O que foram essas suas primeiras empresas de tecnologia numa época dinossáurica, digamos assim, de tecnologia? É fato, cara. Sim, bizarro, né? Até, pra quem não conhece a Ambler, eu tô até hoje ainda nesse mercado. E a semente da Ambler foi realmente lá no início. Hoje, a Ambler ajuda pequenas empresas a crescerem no digital. E o que foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida lá com 15, 16 anos? Ajudava pequenas empresas a crescerem no digital. Só que, óbvio, não eram os mesmos produtos, não eram os mesmos serviços, mas era uma outra empresa que fazia exatamente a mesma coisa. Sabe como é que eu arrumava cliente naquela época? Isso era engraçado. O que eu fazia primeiro? Eu criava sites para as empresas, pequenas empresas que queriam ter um site na internet, que na época ninguém nem queria ter site na internet. Certo. Mas alguns ouviam falar que fazer site na internet é um negócio interessante. É tipo hoje em dia, tá todo mundo falando de chat GPT, inteligência artificial. E as pessoas estão assim, mas eu queria ter inteligência artificial na minha empresa, mas ainda nem sabe bem para quê, nem como. Aquela época era o site. Então, tu queria ter um site na internet, mas tu nem sabia bem para quê, nem como. Era a modinha. Era meio na modinha.
E foi assim que eu comecei. Eu tinha uma agência de marketing digital há 23, 24 anos atrás. Daí tu pensa, como é que... Esse termo nem existia, eu acho, né? Marketing digital, né? Cara, olha como é que é as coisas. É muito doido. Já era marketing digital, mas marketing digital nessa época era mais você trazer a empresa para o digital. Certo. Entendeu? Hoje em dia, marketing digital é outra coisa. A galera até meio confunde infoproduto, curso online, fique rico com a internet. Sim. Meio que mudou o que significa marketing digital. Mas marketing digital existe desde aquela época. Só que era muito mais de ajudar as empresas via digital a crescerem. Só como é que eu arrumava cliente? Cara, eu anunciava em jornal. Quem é do sul do país deve conhecer a Zero Hora. Sim. Enfim, jornal Eu que famoso. sou velho, eu conheço. Jornal famoso lá e tal. Eu comecei com um anúnciozinho bem pequenininho. Daqui a pouco eu tava com um anúncio desse tamanho na Zero Hora. E o anúncio era, cria o seu site, ajuda a tua empresa a crescer via internet. Porque ninguém tava na internet. Sim, então eu tinha que anunciar no jornal pra levar as pessoas pra internet. É louco isso, né? Você ia no offline, anunciando no offline pra levar as pessoas para o online. Sim, cara. E funcionava bem? Funcionava. Funcionava. Essa agência chegou a dar certo. Mas como é que você convencia as pessoas num momento onde... Ok, tinha uma modinha e tal, mas a esmagadora maioria das pessoas, dos empresários, são super conservadores nesse sentido. Como é que você conseguia convencê-los a ir pro digital? Cara, eu acho que tinham 2 empresários que eu convencia. Aquele muito early adopter, né? O que tá sempre querendo inovar e tal, que esse aí provavelmente era o que via meu anúncio na Zero Hora, ou achava aquilo interessante e queria, enfim, contratar, mas nem sabia bem pra quê. E eu acho que esse era um deles. E o outro, eu ouso te dizer que era às vezes assim... Cara, vou experimentar o que esse moleque tá fazendo. Porque eu era literalmente um moleque. Sim. E minhas primeiras vendas foi batendo porta a porta. Cara, imagina tu chegar aqui, ó, aqui no estúdio aqui de podcast, daqui a pouco bate um moleque de 17 anos de idade aqui na porta, dizendo, não quer fazer um site na internet? Eu te ajudo no digital. Agora imagina batendo na porta ali dizendo, tu quer inteligência artificial? Sim. Só pra trazer uma contemporaneidade, né? Tipo, você quer inteligência artificial que vai criar todas as tuas imagens. Que moleque é isso? Isso, cara, é louco, né? Que coisa mais maluca. E nessa época não existia ainda o Google do jeito que a gente conhece hoje. Obviamente, nem Facebook existia, meta para anúncios, nada nesse sentido. Pior de tudo né? é que não. Quando eu comecei... O mecanismo de busca principal no Brasil era o KD. Sim. O segundo mecanismo de busca era o Yahoo. Existia o Alta Vista. E nessa época estava entrando o Google. Eu sou um pouquinho mais velho. Eu não sei se você vai lembrar. Mas o primeiro mecanismo de busca que eu usei chamava Dogpile. Cara, esse eu não conheço. Dogpile. Esse me passou. Eu passei você. Esse me passou. Cara, e os caras me apresentaram. Eu morava em Curitiba. Eu tive muita sorte de a internet chegou no Brasil em 95, né? No início de 95. Eu, em 96, eu já navegava na internet, eu trabalhava com umas coisas lá que... Então, eu fui muito no início, já tive acesso a isso. E aí, tinha uns caras lá, que eram os malucão das tecnologias lá, o cara me apresentou lá o tal do Dogpile, que é o Google hoje. Sim. Cara, em 96 isso. Cara, mas tinha. E algumas coisas que a galera hoje tá descobrindo... Eu vou dar um exemplo. Tráfego pago. Anunciar no Google, anunciar no Instagram e tal. Hoje em dia tá bombando. Toda empresa sabe o que é tráfego pago, contrata um gestor de tráfego. Algo razoavelmente simples de se fazer. Aspas, né? Hoje em dia, enfim, acho que em cada esquina tem um gestor de tráfego pago. E parece que esse negócio foi inventado hoje. Se eu te contar que em torno de uns 18 anos atrás, eu já fazia tráfego pago. Caraca! Cara, nem existia nada disso no Brasil. Existia uma empresa chamada Overture, que fazia isso. Que já era uma empresa de tráfego pago para mecanismos de busca. E anunciava no Yahoo, anunciava tudo isso. Já existia uma empresa no Brasil também. Agora não vou nem lembrar o nome dela. Que era uma espécie de Overture brasileira. Certo. E logo da sequência disso, o Google lançou o Google AdWords no mundo, mas ainda não no Brasil.
Certo. Então, eu já anunciava no Google, mas pagando em dólares, numa interface toda em inglês, tendo suporte dos americanos. E naquela época eu já era um dos primeiros anunciantes em Google no Brasil, cara. Cara, que E, loucura. inclusive, devo muito a isso da minha empresa ter crescido naquela época. Naquela época, a empresa que eu fundei, um pouco depois dessa agência, se chamava Rede Host. Certo. Rede Host chegou a ser uma das maiores players do Brasil de hospedagem de sites. E o principal motivo que a Rede Host cresceu, principalmente naquela época, foi por causa de tráfego pago. Chegamos a crescer 300%, 400% ao ano após ano. Óbvio que era uma empresa bem pequenininha. Sim. Então, crescer 300% de algo muito pequeno, beleza. Mas ela cresceu, cresceu, cresceu e dobrando ano após ano, triplicando ano após ano. E pelo menos os 3, 4 primeiros anos, eu acho que era graças ao tráfego pago. Que loucura. E hoje a galera parece estar dizendo que inventaram a moda ali, né? Sim. Porra, tem uns influenciadores ali dizendo, não, que ele é o pai do tráfego pago. Cara, meu velho, eu acho que tu tava no colégio, cara. Eu já tava fazendo esse negócio aí. Então... Se ele é o pai do tráfego pago, você é o quê? O tataravô? Pois é, tamo velho demais, então, né? Como é que você se sente agora? Bom, você é um cara que, obviamente, acompanhou o nascimento da tecnologia da forma como a gente conhece hoje, né? O que você faz para se manter atualizado? Porque eu sou da roça. Eu fui criado para trabalhar, entrar numa empresa, trabalhar, fazer carreira e me aposentar dentro daquele negócio, né? E de repente, quando vem o advento da internet aí, de 95 para cá, aqui no Brasil e tal, as coisas começaram de 10 em 10 anos dar saltos espetaculares. De repente, de 5 em 5 e agora de 2 em 2 as coisas mudam absurdamente. Como é que você, como empresário, acompanha essa evolução maluca aí do mundo? Cara, tem que ser curioso, Ed. E essa curiosidade, eu acho que é uma curiosidade eterna, sabe? Eu sempre fui assim, eu acho que isso já tá no sangue. Eu era assim desde criança, desde adolescente. E eu sou assim até hoje. Então, por exemplo, a inteligência artificial que eu comentei aí. Cara, faz uns 3 anos que eu estudo esse negócio. Agora a galera descobriu o ChatGPT, descobriu tudo isso, assim, parece que a inteligência artificial nasceu faz 4 meses, assim, a galera tá... Não, galera, a inteligência artificial já tem há muito tempo, a gente já usa para várias coisas, inclusive a maioria de nós já usa todos os dias e não sabia. Sim, não chamava de inteligência artificial, né? Sabe quando tu tira uma foto no iPhone, na verdade, o que ele tá construindo aquela foto ali é via inteligência artificial, porque a lente do iPhone, tecnicamente, ela não consegue produzir uma imagem como aquela que foi feita. Tu precisa de uma lente melhor, enfim, daí é um assunto técnica de fotografia aqui. Mas, por exemplo, sabe aquele negócio de embaçar o fundo? Sim. Que você tira uma foto ali, ele embaça o fundo? Aquela embaçada de fundo é construído via inteligência artificial. Olha só! E isso já não é de hoje. Já há anos aquilo ali é construído via inteligência artificial. Por isso que ele embaçou o fundo ali. Não foi a lente que fez isso. Porque precisaria de profundidade, uma lente mais precisaria profunda. De uma lente mais profunda, enfim. Tem todo um aspecto ali da lente para conseguir fazer isso. E o iPhone faz isso via inteligência artificial. Por que as fotos no Instagram ficam tão bonitas? Também inteligência artificial. Os anúncios no Google lá, há muitos anos eles já são feitos. O algoritmo do Google que ranqueia quem fica em primeiro, quem fica em segundo, ele usa uma inteligência artificial por trás para fazer isso. Caraca, a gente vai entrar daqui um pouquinho nesse negócio de inteligência artificial, porque é um assunto para mim absurdamente isso é legal fascinante. Isso é legal demais. Eu já tive o prazer de ver uma palestra sua sobre isso e realmente é um negócio fascinante. Mas agora a questão voltando lá à questão dos anúncios ainda, da evolução lá do jornal para essa questão 100% online de marketing digital. Hoje as pessoas nem fazem mais anúncio em jornal. Acho que... Existe jornal? Existe jornal? Acho que nem existe mais, né? Mas eu ainda assim percebo que eu trabalho bastante com pequenas empresas, que tem muita gente que ainda não utiliza essas ferramentas para promover os seus negócios. Você consegue perceber isso também ou não? Cara... Hoje diminuiu muito. É que assim, eu também vivo numa bolha, né? Sim.
Eu vivo numa bolha. A minha bolha ali das empresas que usam tecnologia, que usam isso. Por exemplo, a própria Ambler tem 60 mil clientes. Certo. São 60 mil pequenas e médias empresas do Brasil inteiro que usam algum produto da Ambler para ajudar a crescer no digital com o seu site, com o WhatsApp, com o e-mail. Então, eu vejo uma aderência muito grande hoje em dia das empresas indo para o digital. Eu acho que aquela assim de talvez convencer a empresa a ir para o digital, eu acho que essa fase passou. Certo. Sabe? Eu acho que todo mundo tem 100% de certeza que tem que ir para o digital. Eu acho que ainda existe muita gente que ou não sabe ou faz errado. Certo. O não sabe eu acho que tem bastante. Mas o não faz errado, na minha opinião, o que faz errado, na minha opinião, é maior. Certo. Então, porque o que eu vejo, né? O cara vai lá, o empresário dele abre uma conta no Instagram, daqui a pouco ele tá lá postando stories, o Instagram da empresa tá lá postando algumas besteiras no feed, 3 pessoas curtiram, e aquilo ali não gerou dinheiro nenhum. Certo. A impressão que eu tenho é que das pequenas empresas, a esmagadora maioria é assim. Eu acho também. Eu acho também. Então, a fase que a gente tá, na minha opinião, é a fase da massa, tá? Eu não tô falando daqueles muito avançados ali. Enfim, a fase da massa. A massa, ela toda já entrou no digital. Mas ela tá bem perdida. Não sabe o que fazer e como usar aquilo. Ela quer, mas ela não sabe gerar resultado. Então, ela tá já no digital. A maioria já tem um site. A maioria já usa o WhatsApp para atender seus clientes. A maioria já tá lá no Instagram. Mas, de fato, não tá ganhando dinheiro. Certo. Entendeu? E como que ela ganha dinheiro? Ela tá ganhando dinheiro ainda do jeito velho, que ela sempre fez. Aí é que tá. Tem um monte de gente que tá inscrito aqui, que assiste isso daqui, que são pequenos empresários. Como fazer para ganhar dinheiro com isso no digital? Alavancar a empresa, fazer a empresa crescer, se utilizando das ferramentas digitais para promover a empresa? Eu acho que a primeira coisa nós temos que dar um passo para trás aqui, sabe? Vamos lá. Dentro de uma empresa você tem vários setores. Tem o setor financeiro, se é uma indústria, tem um setor de produção, manufatura, tem um time de vendas, tem uma série de times. Daí tu olha para essa empresa, cadê o time de marketing? Cadê o time de digital? Não tem. Daí o que ele fez normalmente? Ele pegou o sobrinho, de 18 anos, Sim. deu um salário de 3 mil reais pro sobrinho e ele disse assim, tu cuida de todo o digital para mim? Sim. Daí ele vai olhar quanto que é a folha dele de vendas. A folha de vendas são 10 vendedores, cada um ganhando 7 mil reais, tá gastando 70 mil com vendas. Em produção, a produção são 20 pessoas, custa 50 mil reais, custa 100 mil reais. O marketing é o guri de 18 anos, ganhando... Não entende porra nenhuma. 2.500. E daí eles olham assim, mas não tá dando resultado, Sim, cara. Não tá dando resultado. Então, assim, a primeira coisa é... O marketing e o digital, porque eu gosto até de separar as duas coisas, porque... na verdade, marketing sempre existiu. Sim. A questão agora é que a gente tem muito facilidades do digital, da tecnologia. Mas, enfim, o marketing digital, ele deveria ser um percentual relevante da tua empresa, deveria ser um percentual relevante do teu orçamento ali, do teu tempo dedicado como fundador de algum negócio. E relevante, eu digo que em algumas empresas deveria ser 10%, em algumas deveria ser 30%. Certo. Mas muito menos do que isso, eu acho que tu tá deixando dinheiro em cima da mesa. Hoje eu acho que a maioria das empresas, sei lá, não gasta 1% do seu orçamento nisso. Só que o concorrente tá gastando. Cara, o concorrente tá gastando e ele vai te passar. Tá, aí é um negócio que me acende aqui, uma questão assim. Segundo o Sebrae, 85% das empresas fecham em até 10 anos. Sim. 85%. A maioria fecha no primeiro, né? A maioria fecha no primeiro. Nós somos um cemitério de empresas, na real, né? Agora, isso que você está falando aí de as pessoas não darem a atenção devida para essa questão do marketing, especialmente do marketing digital, por não saber necessariamente como navegar nesse mar, talvez esteja aí uma das possíveis soluções, você não acha?
Não, eu não tenho dúvida nenhuma. Tem uma brincadeira, né, que se diz que é o seguinte, tá com um problema na tua empresa, vende que passa. Então não importa o problema que tu esteja, vende que passa. E óbvio que tu pode vender das formas que tu sempre vendeu, desde uma venda, desde o porta a porta, mais tradicional de todos, quanto puxar um telefone e sair ligando para todo mundo, mas até mesmo quando tu vai fazer esse tipo de venda, se tu não está no digital, olha como é que é o comportamento humano hoje em dia. Tu vai fechar uma venda com... Tu conheceu uma empresa. Tu passou aqui na rua e viu uma placa dessa empresa. Depois o que tu faz? Joga no Google e joga no Instagram. Joga no Google, dá uma olhadinha na reputação dele, clica no site, olha o que faz, rola para baixo, rola para cima, olha o que faz. Entra no Instagram. Vamos dar uma olhada se ele é autoridade nesse assunto. Certo. Então, entrou no Instagram. Será que é autoridade? Tem quantos seguidores? Publicou um conteúdo bacana? Depois disso, que ela fala com vendas. Portanto, se teu site tá uma merda, se teu Instagram tá uma merda, ninguém chega no teu vendedor. Simples assim. E esse é muito o papel do marketing. Como é que é o ritual de descoberta de uma nova empresa na maioria dos casos? Então hoje, vamos dizer que eu preciso contratar uma empresa de ar-condicionado. Certo. Então, cara, me mudei faz pouco para Balneário Camboriú, preciso contratar uma empresa de ar-condicionado para botar na minha empresa. O que eu vou fazer? Primeira coisa, jogar no Google. Acho que todo mundo faz isso. Joguei ali no Google, vai aparecer 10. Vou entrar nessas 10, vou olhar o site delas, vamos ver qual que é a mais bacana, qual que é talvez especialista em ar-condicionado para empresas, já que eu estou contratando um ar-condicionado da minha empresa aqui, então eu não quero alguém focado em residencial, quero alguém focado em empresa, que já atenda aqui na região e tal. Beleza. Depois disso, o que eu vou fazer? Ou eu vou mandar um e-mail para ele solicitar um orçamento, ou vou clicar no botãozinho do WhatsApp. Certo. Cliquei nesse botãozinho do WhatsApp, vou conversar com essa pessoa, ou potencialmente vou clicar no botão de Instagram, vou dar uma olhada se essa pessoa está lá. Só que ela não vai fazer isso só contigo. Ela vai fazer isso com as 5. E com quem que ela vai querer conversar? Com a que tiver sua presença digital mais bem consolidada, sua presença digital mais bacana, um site mais bacana, Instagram mais bacana, tudo mais bacana. Porque ele não vai mais visitar a tua empresa. Certo. A gente brinca na Ambler que a fachada da tua empresa hoje são 2. É o teu site e o teu WhatsApp. Certo. Porque a pessoa... E o teu Instagram. Instagram também. Tu entrou no teu site, tu olhou ali, cara, aquilo é a impressão que tu vai dar daquela pessoa. Entrou no teu Instagram, aquilo que tu vai dar de impressão. E hoje, talvez um dos mais importantes é o WhatsApp. Porque, querendo ou não, a pessoa não vem mais aqui conversar contigo. Todo mundo vai no WhatsApp. Primeira coisa que ela faz, ela te manda um WhatsApp. Se tu atender ali naquele WhatsApp de uma forma mais profissional ali, que é justamente o nosso negócio aqui, o chatbot, enfim, tu mostra que tu é uma grande empresa, tu mostra que tu é uma empresa organizada, uma empresa maior, a pessoa continua. Ou daí ela entra no WhatsApp do outro, tá lá uma foto dele, sei lá, na praia, segurando uma cerveja. A autoridade foi pro saco. Já se foi. Então, é óbvio que é algo que não é tão simples de se fazer, mas... Não. Eu tenho a sensação de que aquele que fizer um pouquinho de esforço vai conseguir se destacar no meio disso daí, porque a maioria não faz, né? E vai, cara. E vai. Assim, alguns ramos de atividades, todo mundo já está muito bem no digital. Mas a minha percepção é que uns 90% dos ramos de atividade, assim, principalmente aqui no Brasil, é um oceano azul completo o digital. Sabe? Eu lembro de um exemplo. Eu vou dar um exemplo super específico agora. Certo. Mas é para entender o quanto é possível fazer com digital. Eu fui comprar box de banheiro. Certo. Quando eu estava fazendo meu apartamento aqui em Balneário. E tinha várias empresas ali, mas tinha uma que se destacava com um monte no Google ali, com um monte de... As pessoas falando bem Isso, dela? as pessoas falando bem, com a notinha alta, ali, um monte de comentários ali no Google. Certo. E eu entrei, e ela tava como link patrocinado também, com pago lá em cima. Eu entrei em contato, tal, contratei eles para botar os box lá de banheiro. Daí eu descobri,
A empresa estava gigantesca. Ela já tinha meio que... Era o líder aqui em Balneário Camboriú, já estava instalando para tudo quanto é canto, tinha equipe instalando em tudo quanto é canto. E como que eles fizeram isso? 100% pelo digital. Eles nem tinham sede bonita, sabe? Aquela sede que tu vai chegar. Sério? Cara, tudo digital. Tudo digital. Olha, Por que vai visitar a sede disso, né? Ninguém vai visitar a sede E é disso. uma coisa que as pessoas não param pra prestar atenção, né? Porque uma empresa que instala vidro de box de banheiro é uma empresa tradicional, né? Super tradicional. E é por isso que eu quis dar esse exemplo. Porque é uma empresa Olha muito só. tradicional. Os caras não têm nem uma loja ali bonita e tal. Cara, é uma empresa virtual. E o Google tá me mostrando que parece que ela é inclusive líder de balneário, porque tá lá com a quantidade de comentários gigantescos lá no Google. Cara, Então eu acho que o líder é um virtual, cara. nossa, mas você me deu agora uma clareada na cabeça nesse sentido, porque, cara, qualquer empresa de qualquer área, de qualquer ramo, tem que dominar o digital hoje. Sim. Não importa se ela é do mercado tradicional. Se ela não dominar, alguém vai dominar. Aham. Do mesmo jeito que todas essas outras empresas de box de banheiro, elas ainda estão ali, vivas e tal, não quiseram dominar o digital. Veio essa outra aí, do exemplo, e talvez ela já tomou conta de 30%, 40% do mercado. Da onde que saiu esse mercado? De quem não quis entrar. Sim. Cara, não tá aumentando a quantidade de banheiro aí, não. Ainda, né? Então, quem dominar o digital vai tomar conta do mercado de quem não dominar. Essa é a verdade. E quando a gente fala em dominar o digital, a gente está falando... porque assim, eu vejo que a maioria das empresas tem medo de botar dinheiro, de patrocinar, de fazer anúncios, né? E acha que se botar um post lá no Instagram e mais não sei o que lá, será reconhecido. Mas o caminho é pagar, né? Cara, o caminho é pagar, e eu acho que o caminho é pra tudo nessa vida. Como é que a gente tira o nosso medo de qualquer coisa, né? Vamos lá, eu preciso... Tô com um problema médico. Entendeu? Como é que tu vai perder teu medo ali de fazer, sei lá, preciso fazer uma cirurgia? Tu não tem outra alternativa senão duas coisas. Primeiro que é óbvio que tu vai estudar um pouco do assunto, porque tu não vai ser um completo leigo para ir lá, mas tu vai procurar o médico melhor, mais adequado e assim por diante. Tu não vai procurar o teu sobrinho. Sim. Tu não vai procurar o teu sobrinho para fazer essa cirurgia. Entendeu? Então, por que quando a gente pensa em medicina, a gente procura um médico bom? Quando a gente pensa em várias coisas, a gente procura o bom. Quando pensa no digital, mas esse negócio aí é fácil, deixa o sobrinho para fazer. Cara, olha que cagada, né? Olha que bizarro. E vamos lá. Tem que gastar dinheiro. Sim, tem que gastar dinheiro, sabe? O que é o meu conselho? Assim? Óbvio que talvez um empresário lá tradicional ele vai ter, inclusive, dificuldade para descobrir se aquele profissional ali de tecnologia ou aquela agência digital, que a maioria das vezes essas empresas o que elas fazem é contratar uma agência digital. Certo. Então, e essa agência digital, ela presta esse serviço, ajuda ela em todos os aspectos, desenvolvendo o site, configurando o Instagram, o WhatsApp e tudo mais, anunciando no Google. Normalmente quem faz isso é uma agência digital e normalmente a empresa dentro de casa, quando ela começa a ficar maior ali, sei lá, 30 funcionários, ela traz isso para dentro de casa e daí ela cria o time de marketing dela lá e tal. Mas antes disso, normalmente o que ela faz é terceirizar com uma agência. E do mesmo jeito que para tudo na tua vida tu não vai lá e dar um peitaço, cara, começa pequeno. Gera pequeno. Contratou uma agência ali. Cara, agência, preciso gerar meus primeiros resultados pelo digital. Vou investir 5, quero gerar 6 de resultado. Beleza. Gerei 6. Cara, agora investe 8. Gera 9 de resultado. E assim vai indo. E o digital, e tudo que tu vai construindo ali, aquele teu site, aquele teu Instagram, teus anúncios, é de certa forma um asset da tua empresa. Porque o empresário ele pensa muito como asset, ele pensa muito como o teu patrimônio ali, né? Às vezes a mesa, a parede, as minhas máquinas,
Mas, cara, um site é um asset. Por exemplo, o site da Ambler, hoje ele gera quase 50% dos nossos clientes. Já são pessoas que já conhecem a Ambler, acessam o site da Ambler, navegam ali, descobrem os produtos nossos e acabam clicando para comprar ou clicando para falar com algum time de vendas. Certo. Então, tem gente, por exemplo, que é muito forte no Instagram, que o Instagram virou um super asset dele também. E as pessoas, e aquilo fica gerando venda todos os dias. Então, as pessoas têm que encarar esses patrimônios digitais como patrimônios da empresa, assim como a fachada do teu negócio. Certo. E não se constrói uma fachada gastando zero. Sim. Entendeu? Então, Perfeito. tu precisa investir aquilo ali e é um jogo de longo prazo. Esse também é um outro grande erro. Vai lá na agência, gastei 5 mil, gerou 3. Não dá. Não funciona. Não funciona. Tá, mas e quando tu vai na tua empresa lá e tu compra já uma máquina ou tu faz uma bela fachada, enfim, uma sala de reunião gigantesca ali, coisa mais linda. Quando a sala de reunião tá pronta, no outro dia já pinga lá na tua conta do banco? Cara, não pinga, né? É uma visão curta ainda nesse sentido, né? Cara, por que o empresário, às vezes, quando ele vai fazer a sala de reunião bonita, ele topa que aquilo lá se pague só nos próximos 2 anos. Mas quando ele vai investir no digital, ele quer que dê resultado amanhã, sabe? Sim. Então é por isso que, assim, sempre que eu vou falar com empresários mais tradicionais, eu acho que eu preciso dar espaço para trás. Certo. Sabe? Precisa dar espaço para trás, a gente precisa clarear um pouco as ideias da galera. E porque isso requer um tempo, requer um investimento. Mas ninguém tem dúvida de que isso dá muito dinheiro. E de que quem está trabalhando bem no marketing digital, cara, tá nadando de braçada. Você falou aí agora há pouco que a Ambler, que é a tua empresa principal hoje, tem 60 mil clientes, ou seja, é algo extremamente significativo. Quais são os produtos que você oferece para esses clientes, só para a galera entender? A Ambler, ela começou há cerca de 9 anos atrás. A gente era uma empresa que ajudava principalmente essas agências digitais a colocarem os sites dessas pequenas empresas na internet. Certo. Então, a gente começou, nosso primeiro produto foi a hospedagem de sites na internet. Certo. As pessoas não entendem bem o que é uma hospedagem de sites, mas o que é? A agência ela vai lá, ela desenvolve o teu site. Mas para que esse site ele fique disponível online e rápido, e funcionando, e atualizado, e seguro, precisa de uma empresa como a Ambler por baixo. Certo. Então esse foi o primeiro produto que a gente criou e com foco total em agências digitais. Hoje tem em torno de uns 40 e poucos, 50 mil sites no Brasil hospedados com a gente. Então, com certeza, toda a tua audiência já acessou centenas de sites hospedados lá com a Ambler e nem sabia. Olha só que coisa louca. Então, esse foi o nosso primeiro produto. O segundo produto nasceu logo depois, que foi os e-mails profissionais. Que é literalmente teu nome, @tuaempresa.com.br. E a gente também ficou muito forte nisso. Hoje, em torno de 200 e poucas mil contas de e-mails de empresas estão lá na Ambler também. Então, boa parte do tráfego de e-mail profissional no Brasil roda lá por dentro da Ambler. Então, a gente é muito forte nisso. Então, é uma espécie de Gmail, só que o Gmail é lá para as pessoas físicas e a Ambler tem o e-mail para a empresa. Sendo que não é só e-mail, né? Dentro do e-mail tem agenda, invite de reunião, né? Você buca a reunião lá na agenda direto da outra pessoa. Inbox compartilhado, então tu consegue colocar aquele e-mail tipo vendas@tuaempresa e tu coloca todo o teu time de vendas podendo acessar aquele mesmo e-mail e distribuindo para cada um dos vendedores. É algo que funciona também. E depois nasceu o nosso terceiro produto, que hoje é nosso carro-chefe. Certo. Nasceu um pouquinho antes da pandemia. A gente já estava desenvolvendo um produto focado em WhatsApp, daí veio a pandemia e a gente acelerou isso demais. Porque todo mundo fechou as portas na pandemia e acabou que as vendas aconteceram muito no WhatsApp. E o que é esse produto? Ele é um produto que ajuda as empresas a profissionalizar o atendimento por WhatsApp. Então você consegue colocar toda a tua equipe para atender dentro de um único número de WhatsApp, mas
podem ser mais do que um número, mas toda a tua equipe ali de forma profissional ali dentro e organizando, né? Então, esse cliente aqui, o Ed está atendendo, esse cliente aqui, o Flávio está atendendo. Daí eu concluí meu atendimento. Por exemplo, digamos que eu sou de vendas. Certo. Então, eu concluí o atendimento de vendas aqui. Agora eu preciso que o Ed vá implantar o serviço. Então, eu só encaminho para ti, tu implanta o serviço, eu boto um comentário ali como se fosse uma espécie de CRM, uma espécie de helpdesk. Então, tu consegue organizar todos os teus atendimentos por WhatsApp dentro da nossa ferramenta e tu consegue colocar aquelas coisas automatizadas em WhatsApp, que é o tal do chatbot. Certo. Então, que a pessoa... Eu acho que todo mundo já deve ter visto aqueles chatbots. Assim, quando tu vai entrar em contato com alguma empresa grande, um banco, um Mercado Livre e tal, daí um robozinho te atende, né? Com uns botãozinhos. Sim, clique para não sei o quê. Tu já é cliente? Sim ou não? Não, já sou cliente. Então digita teu CPF, ou te faz algumas perguntas. Quantos funcionários tem tua empresa? Qual é o setor da tua empresa? O que a galera usa muito isso? Para qualificar lead. Para direcionar para um determinado setor. Direcionar para algum determinado setor. Para... Enfim, para agilizar o atendimento até no momento que o funcionário ele não está disponível, porque o cliente não espera chegar na hora, né? Sim. O cliente te manda o WhatsApp às 10 horas da noite. Entendeu? Então, esse próprio atendimento automático vai pelo menos ajudar esse cliente às 10 horas da noite ali, talvez dando alguma orientação, enfim, já tentar automatizar alguma coisa. Então, isso é o que a gente tem feito hoje, é assim que a gente ajuda as empresas, só que usando muito as agências como parceiras nossas para chegar nessas pequenas empresas. Legal. Então, você atende pouco os clientes finais. Você vai mais através das agências, então, que são os seus principais clientes. Os clientes finais que conseguem entender já o digital, esses vão direto na gente. Certo. Vão direto na gente, já contratam serviços e tal. Mas aqueles, principalmente, que ainda não estão ainda tão tranquilos com o digital, normalmente eles procuram a agência. E essas agências são parceiras da Ambler. Hoje tem 1.000 e poucas agências, 1.200 mais ou menos agências que são parceiras da Ambler e indicam a Ambler para os seus clientes. Que legal. A tua empresa está sediada aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina, né? Mas a gente Mais ou menos. Mais ou menos, né? A gente tem... Aí no mundo da tecnologia tem lá o Vale do Silício lá nos Estados Unidos, que é o mais famoso de todos e tal. Aqui no Brasil tem o Vale de São Pedro, que eles falam lá em Minas, né? Isso, tem. Florianópolis também tem um hub legal de empresas de tecnologia, São Paulo e tal. Por que Balneário Camboriú? Por que não estar próximo desses locais onde tem mais empresas de tecnologia e tal? Boa, bela pergunta. Cara, daí eu tenho que contar uma história. A Ambler não está sediada em lugar nenhum. Rapaz, legalmente tá. Sim. E ela legalmente está em Florianópolis, até para ser mais exato. Certo. E a gente está espalhado no Brasil inteiro, na verdade no mundo. A Ambler é uma empresa 100% remoto. A gente não tem sede, cara. A gente já teve. Certo. Há uns 4 anos. Antes da pandemia a gente tinha sede. Mas mesmo antes da pandemia, a gente já era uma empresa que hoje a galera chama de híbrida. Certo. A gente já tinha time espalhado, já tinha gente nos Estados Unidos, já tinha gente em Portugal, gente em São Paulo, gente em Florianópolis, Bahia. Cara, tem gente por tudo quanto é canto. Mas na época, sei lá, a maior parte estava concentrado lá no Rio Grande do Sul, na nossa sede. Ia um pedaço do tempo, 70% do tempo ficava no escritório, 30% do tempo trabalhava home office. Começou a pandemia, eu acho que a gente foi talvez uma das primeiras empresas do Brasil a dizer, nós não vamos mais voltar. Certo. Cara, eu acho que deu um mês assim, a gente já tomou essa decisão. Olha, não sei quanto tempo vai durar a pandemia, mas a gente já estava louco para virar remoto. Quer saber? Nós não vamos mais voltar. E a gente nunca mais voltou e a gente adora o modelo atual. Então, eu tô em Balneário Camboriú e eu sou o único da Ambler que está em Balneário Camboriú. Caraca! Tem vários em Floripa, cara, tem gente no Brasil inteiro, cara. Quantos funcionários você tem hoje? Hoje a gente tá em torno de 100 pessoas. 100 pessoas. E cada um num canto por aí. Cada um num canto. Como que você consegue tocar uma empresa, porra? Criar uma cultura e tocar um negócio hoje é algo relativamente complicado, complexo e tal. Você tendo as pessoas dentro de uma sala, orientando e desenvolvendo essas pessoas ali. Como que você consegue tocar uma empresa 100% online? Cara, isso é doido, cara. É um negócio que eu estudo já há bastante tempo, até esse assunto.
Eu lembro a primeira vez que eu li um livro, o livro é Remote, da 37 Signals. É um livro, já tem acho que uns 10 anos esse livro. Certo. A galera hoje fala de remoto, né? Mas, enfim, já tinha alguns malucos aí no mundo que já eram 100% remotos. E esse livro aí foi um livro que me despertou muito para esse assunto de ser 100% remoto. Certo. Então, naquela época, eu já gostava um pouco do assunto e a gente já cogitava isso. E o que é o ponto? O remoto é outra forma de fazer gestão. Porque eu sou um que eu digo que o híbrido não funciona. A minha opinião sobre híbrido é o pior dos mundos. Ou você trabalha no escritório, ou você trabalha remoto. Híbrido é o pior dos mundos. E eu sinto que tem muita empresa hoje, principalmente empresa de tecnologia, que justamente adotou o híbrido. Certo. A minha opinião é que eles vão todos se arrepender depois. Por quê? Vamos lá. Escritório. Como é que tu cria cultura? Como é que tu cria processo? Como é que tu cria gestão? Do jeito que todo mundo sabe aqui, eu não vou ser repetitivo. Mas é ali no tete a tete, nessa conversa aqui que nós estamos e assim por diante. Este é o jeito de tu fazer isso no escritório. E sim, funciona muito bem. Como é que faz isso no remoto? Esquece isso. Tu não cria cultura desse jeito. Tu não cria processo desse jeito. É tudo completamente diferente. Tu precisa, primeiro, quase toda a conversa ela é assíncrona. Certo. Traduz para nós aí, pelo amor de Deus. Assíncrona. Aqui, ó. Isso é síncrono. Nós estamos conversando ao vivo aqui nesse momento. Assíncrona, eu jogo lá no... A gente, por exemplo, usa o Slack, mas poderia usar qualquer outra ferramenta lá. Tu joga lá, ó, pessoal, tô precisando disso, tarará, tarará, tarará. Uma conversa ali, ou um áudio, ou um vídeo. Certo. Eu uso bastante áudio e vídeo. Mas poderia ser um grupo de WhatsApp. Vamos simplificar aqui. Certo. Grupo de WhatsApp. Jogo ali. Ó, galera, tô precisando disso, disso, disso. Daqui a pouco, alguém vai lá e me responde. Ó, Flávio, é isso, isso, isso. E assim vai. Se o grupo de WhatsApp funciona, eu acho que esse é um belo exemplo. O grupo de WhatsApp funciona pra gente resolver as coisas, não funciona? Funciona. A gente trabalha dentro da empresa, óbvio que a gente usa outras ferramentas, não é grupo de WhatsApp, a gente usa Slack, a gente usa o Zoom, a gente usa o Notion, usa, enfim, algumas ferramentas para isso. Mas a gente usa... A forma que a gente conversa é uma forma meio parecida com um grupo de WhatsApp. Eu mando, daqui a pouco o outro responde, daqui a pouco o outro responde, daqui a pouco o outro responde. Então, eu não paro todo mundo para falar tudo o tempo todo. Vamos, galera, vamos parar para falar tudo. E ao mesmo tempo, então, primeiro ponto, então tu tenta fazer todas as coisas mais de formas assíncronas. Tudo usando mais ferramentas. E o segundo ponto, a galera que não pensa muito nesse negócio do online, ela age de um jeito no físico. Digamos que eu tô aqui na empresa aqui agora e eu preciso resolver um problema lá com o banco. E é o Ed, que é o cara que sabe o negócio do banco. O que eu faço? Eu levanto a minha mesa, caminho, vou até a tua sala, bato no teu ombro. O Ed, cara, preciso falar contigo sobre o negócio do banco. É assim que todo mundo faz, né? Certo. No remoto, as pessoas que não sabem trabalhar remoto, elas pensam, e agora? O Ed não tá aqui? Eu vou ter que marcar uma reunião. Ô Ed, que dia tu pode? Eu posso terça-feira às 17 horas. Puta, cara, perdeu toda a agilidade no negócio. Sabe como é que é lá na Ambler? Eu simplesmente chamo a pessoa. Eu não peço autorização. Eu só chamo ela. Que daí, no Slack, ele tem um negocinho pra chamar. Digamos que seria como se eu fosse ligar pra ela no WhatsApp na mesma hora. Certo. Eu só chamo ela. Se ela tá disponível, ela me atende. Que é a mesma coisa que bater no ombro, né? Certo. Se ela tá disponível, ela vai me atender. Se ela não tá, ela não me atende. E ela manda ali, ô Flávio, cara, tô em reunião. Daqui a pouco te respondo. Então, todos os processos, tu tem que criar novos. E são novos processos focados no remoto. O problema é que as pessoas estão querendo levar para o remoto a cultura do presencial. Isso. Por isso que o híbrido não funciona. Entendeu? Daí você não faz bem nenhuma coisa nem outra. Cara, como é que é uma reunião em uma empresa híbrida? É uma bosta. Olha como é que é essa reunião. Essa reunião é a seguinte, ó. Tu pega e bota aqui, ó, a câmera. Eu e tu estamos fisicamente. Certo. E daí tem mais duas pessoas que estão... Tá ali, ó. A nossa galerinha que tá nos assistindo aqui, elas estão em casa. Certo. Daí estão no home office lá. Daí fica a câmera aqui. O que acontece na reunião? Primeiro, antes de começar a reunião, eu e tu já conversamos várias coisas.
porque nós estamos aqui, a gente veio. Sim. A gente foi lá, pegamos uma aguinha, pegamos um café, não sei o quê, a gente já veio conversando, a gente já veio fazendo a reunião. Então já cagou. Porque 10% da reunião a gente já fez e já decidiu. E aqueles ali, ó, não assistiram nada. Então já começou cagado o negócio. Daí, quando começa a reunião aqui, ó, a gente se empolga muito conversando aqui e eles lá ficam de espectadores nossos. Certo. Cara, isso nunca vai funcionar. E daí concluímos a reunião. Ó, pessoal, obrigado. Acabou a reunião, tal, não sei o quê. Um abraço pra vocês. Desligamos a câmera. Saímos nós dois. Tomar um chopp depois das 6 Cara, nós vamos tomar boteco. um chopp, nós vamos almoçar, nós vamos fazer qualquer coisa. E a reunião continua. E esses dois aqui não ficaram sabendo de nada. Então, cara, esse é o híbrido. Isso é uma bosta. Então, como é que funcionaria esta reunião? Digamos que a gente está no escritório aqui e a gente quer fazer essa reunião híbrida. Cara, vai tu para uma sala, eu vou para outra. E todo mundo no Zoom. Todo mundo ali no Google Meet. Todo mundo online. Todo mundo em igualdade de condições. Entendeu? Então... Legal, é um ponto espetacular. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, viu? Ninguém faz isso aí que eu tô falando. Eu sou das antigas, eu sou do presencial e tal, né? No sentido de criação de cultura e tal, mas até porque eu não precisei necessariamente ir diretamente para o digital. Mas você me fez ter uma outra visão sobre a questão desse trabalho 100% remoto por um ângulo que eu não tinha parado para pensar. Então, cara, remoto funciona muito, cara. Quer ver outro negócio legal do remoto, só para concluir essa história? Na Ambler, antes, eu só podia contratar os melhores talentos que estavam a um raio de 50 km de distância. Porque ninguém vai andar mais de 50 km para ir trabalhar, né? Agora eu posso contratar qualquer pessoa do mundo inteiro. Por que tu acha que os maiores talentos da tua área estão justamente a um raio de 50 km de distância? Óbvio que não estão. Então, eles estão espalhados por aí. E hoje a gente tem a possibilidade de contratar e a gente contrata. Que legal. Então, esse é um dos grandes ganhos. E essa questão que eu falei ali dos hubs de tecnologia e tal, que se desenvolvem aqui no Brasil em alguns lugares e tal, você bebe dessa fonte de alguma forma para trazer, sei lá, sopros de brisa para o teu negócio? De certa forma, sim. Eu acho que alguns anos atrás eu era mais presente, inclusive fisicamente. Sabe? A gente, por exemplo, no de Florianópolis, a gente tinha uma sala ali dentro da CAT, que é um lugar bem legal ali, com um hub de startups bem bacana. A gente, inclusive, tinha uma sala lá, tinha uma sede ali pequenininha da Ambler ali. Mas, enfim, já fiz algumas viagens para o Vale do Silício, aqueles tours, aquelas coisas. Visitei muitas empresas por lá. E participei de muitos eventos, participo. Inclusive, eventos é uma coisa que eu ainda continuo. Vou muito a esses eventos desse tipo. E eu acho que ajuda. Mas a reflexão que eu trago é a seguinte. No passado, essa era a única forma que tu tinha de beber dessa fonte. Hoje, praticamente tudo que é produzido nesses lugares está online para ser consumido. Certo. Então, cabe muito da gente buscar. Da energia que você bota em cima para ir atrás da informação. Cara, quase tudo que hoje o pessoal tá lá conversando no Vale do Silício. Um evento, por exemplo, que eu estava querendo ir, no fim não fui, o SaaStr nos Estados Unidos. É um evento específico da minha área, é o evento mais legal do mundo aqui da minha área. Queria ter ido, não fui, não deu, enfim. Resumo, boa parte daquele conteúdo está disponível já para assistir ali no YouTube, dentro da área fechada deles. Então, assim, para beber conteúdo, tu não precisa mais ir. Para que tu precisa ir? Para fazer isso aqui, ó. Certo. Trocar ideia, relacionamento, networking. Isso sim, isso tem que estar lá. Aí você acha que, agora olhando para o futuro nesse sentido, beleza, nós saímos de uma coisa 100% física, alguns foram para híbridos, você está numa questão 100% online e tal. Como é que ficam as relações humanas no futuro? Cara, eu acho que elas ficaram diferentes. Não sei se vão ser melhores, se vão ser piores, mas as relações vão ser diferentes e a minha opinião é que não tem como frear isso. Do mesmo jeito que as nossas relações elas já são diferentes graças às redes sociais. Então,
eu acho que hoje boa parte das pessoas que eu converso no meu dia a dia não necessariamente são meus amigos, aqueles que já estavam há mais tempo, que, sei lá, que moravam comigo ali perto, tal. Hoje em dia eu me relaciono mais com as pessoas, eu acho que até mesmo via redes sociais do que no tete-a-tete. E eu acho que as relações de trabalho também tendem a ficar mais assim. Então, e eu acho que assim, tu brigar com isso é besteira tua, sabe? Porque esse é o novo mundo e não volta. Parar, né? E não volta. Não volta. O mundo dos Jetsons chegou, afinal de contas, né? Chegou, cara. Chegou. E assim, tu tem que saber aproveitar esse negócio. Sim. Eu acho fascinante isso. Acho fascinante. A galera que tem, enfim, tem nossa idade aqui ou mais, às vezes fica relutante falando mal disso. Do mesmo jeito que o dia que a gente era adolescente lá, a gente via lá nossos avós, sei lá, essas coisas de velho aí, sabe? Cara, essa galera nova que tá entrando, tá olhando para esses empresários que não querem entrar no digital ou ficam relutantes, é coisa de velho. Eu não quero nem trabalhar para essa empresa. Entendeu? Então, tu tem que aproveitar esse... Acontece um processo de depuração natural, né? Cara, é um momento único, Ed. É um momento único que a gente está vivendo aqui, que eu ouso dizer que é o momento de maior oportunidade, pelo menos que eu vivi, desde que eu entrei, que eu virei um profissional, eu acho que o momento atual é o momento de maior oportunidade que eu já vivi. Eu tenho uma sensação de que é a maior oportunidade da história desde sempre. E eu puxo muito o negócio da inteligência artificial. Então, só para linkar com isso, pra gente entrar no assunto da inteligência artificial, alguns anos atrás eu estava na estrada com uma pessoa um pouco mais velha que eu, e reclamando desses tempos novos e das redes sociais, que as pessoas estavam se distanciando e não sei o quê, e que nos tempos antigos, aquele papo de pessoas mais antigas, que os tempos antigos eram muito melhores. Eu falei assim, cara, eu não consigo ver dessa forma. Eu nasci numa época 100% offline, consegui fazer a transição para o mundo online, convivo muito bem com isso, e eu acho que eu sou puta privilegiado de ter visto um mundo completamente offline, estar vivendo um mundo completamente online, que é um mundo completamente diferente, e preparado para isso que está chegando agora, que é a questão da inteligência artificial, que, pelo que você já falou aí nas conversas que a gente teve por aí, é a maior revolução que a humanidade já passou. Sim. Para onde nós vamos? O que a inteligência artificial vai fazer conosco? Cara, o mundo vai mudar muito, Ed. E vai mudar numa velocidade que a gente nunca viu. A gente teve, enfim, sempre a gente tem fases de inovação e evolução da humanidade, mas nunca aconteceu numa velocidade tão grande quanto inteligência artificial está acontecendo e vai acontecer. Ouso te dizer que em algo como apenas 5 anos, a forma como boa parte dos trabalhos são feitos hoje mudou 100%. Exemplos. Atendimento, suporte, atendimento, aquele de tu ligar para uma empresa lá de telefonia, ou qualquer empresa, na verdade. Hoje é um batalhão de seres humanos atendendo. Eu tenho praticamente certeza disso, que em 5 anos, 90% desses humanos não serão mais necessários. Certo. Será feito por inteligência artificial. Certo. Por quê? Vamos estressar um pouco essa teoria para todo mundo talvez até entender e não achar que é maluquice do Flávio aqui. O que uma pessoa de atendimento ali ela faz? Vamos lá, vamos para o atendimento da Vivo. Certo. Ela entra lá para o atendimento da Vivo e antes dela começar a atender o cliente, o que ela tem que fazer? Ela tem que estudar tudo sobre a Vivo. Estudar os planos, estudar os produtos, os maiores problemas, tarará, tarará, tarará. Ela tem que estudar aquilo. E daí ela começa, o cliente está com problema, daí ela precisa conversar com o cliente ali. Cliente, o que está acontecendo? Caiu minha internet, meu celular travou, sei lá. Daí, se ela já sabe a resposta, ela dá. Se não, ela consulta na base de conhecimento. Certo.
para poder dar a resposta para o cliente. Tá. Então isso é um ser humano atendendo. O que é uma inteligência artificial? O que é o tal do ChatGPT? Eu acho que essa altura, boa parte das pessoas que estão nos assistindo aí já devem ter, no mínimo, dado uma fuçada, tão curioso ali com o ChatGPT. Quem não fez isso, pelo amor de Deus, entra lá, te cadastra lá e cria uma conta e dá uma fuçada no ChatGPT. Para quem nunca mexeu lá no ChatGPT, o ChatGPT é como tu conversar com uma pessoa. Então, tu vai entrar lá, vai chegar... Oi, ChatGPT. Tu pode até ser idiota assim, falar desse jeito com ele que ele vai responder. Oi, ChatGPT, olha só, eu tô querendo... que minha empresa precisa crescer no digital, porque o Flávio Ed estava falando lá num podcast que tinha que crescer no digital. Mas eu tenho uma empresa de uma construtora e eu não sei o que fazer, eu não sei nem qual é meu primeiro passo. Se tu escrever exatamente isso no ChatGPT e der um enter, o ChatGPT vai te responder. Não, tudo bem, então eu consigo te ajudar. Já que tu tem uma construtora, um primeiro passo ideal para uma construtora é A, B, C e D. E o ChatGPT vai te responder isso. E daí tu vai dizer o seguinte, não, mas ô ChatGPT, a minha construtora ela é muito pequena ainda. Tu me deu umas ideias aí que eu não vou ter dinheiro para fazer isso. Então eu preciso de um pequeno passo menor. E daí ele vai dizer, agora eu entendi. Então, olha, um primeiro passo menor, tu podia então só começar fazendo só essa coisinha aqui, só essa coisinha ali, e tarará. Então, você literalmente pode ter uma conversa com o ChatGPT como se ele fosse um super consultor. Da onde que ele tira essas informações? O ChatGPT, ou todas as inteligências artificiais... Milhares já hoje em dia, né? Tem um monte. Eles consumiram todo o conteúdo disponível na humanidade. O ChatGPT já leu todos os livros. O ChatGPT, ele já leu todos os sites que estão indexados lá no Google. O ChatGPT, ele já estudou todos os conteúdos de universidades e tudo. Então, ele é uma espécie de ser humano com todo o conteúdo do mundo dentro da cabeça. Uhum. Que vai ter resposta para absolutamente tudo. Ele tem resposta para tudo. Então... Cara, como que um ser humano vai competir com o ChatGPT? Ou competir com uma inteligência artificial? O ChatGPT é só a ponta do iceberg, tá, galera? Uhum. O ChatGPT é a primeira coisa que nasceu em inteligência artificial, talvez a primeira coisa mais ampla, mas isso vai muito longe. Uhum. Isso vai muito longe. Eu brinco, até tem uma palestra que eu falo sobre inteligência artificial, que é mais ou menos... Do mesmo jeito, quando foi lançado o smartphone, e o primeiro smartphone lá, com tela touchscreen, só tinha uns aplicativos bobos, assim como calculadora, bloco de notas. Cara, a gente tá mais ou menos nesse momento na inteligência artificial. O ChatGPT é a calculadora ainda. Certo. Cara, acabou de chegar. Sabe o que vai existir em pouquíssimo tempo? Tu vai contratar um time de vendas em inteligência artificial. E ele vai, inclusive, falar com o teu cliente, tá? Falar por áudio, com voz, ao vivo. Isso já existe. Como se fosse um humano falando. Sim. Isso já existe, já está em teste. Certo. Eu tenho a minha voz em inteligência artificial, tá? Certo. Enfim, é uma empresa lá que faz isso. Você grava, por exemplo, pega aqui todo esse áudio aqui desse podcast, sobe lá, eles analisam a tua voz e, enfim, e criam a tua voz em inteligência artificial. Depois eu só escrevo o texto e dou um play e ele fala exatamente com a minha voz. E é impossível de tu saber se fui eu que falei ou se foi um negócio criado. Aí, tá. Você tá falando aqui que daqui a 5 anos o mundo será completamente diferente do que ele é hoje. Para nós, réis mortais que não entendemos lhufas da questão de tecnologia e tal, devemos ficar assustados ou não? Cara, eu acho que tu pode encarar de duas formas. Assustados ou empolgados. Certo. Porque isso vai acontecer, quer a gente queira ou não. Se tu não quer evoluir, é bom ficar assustado. Certo. Se tu não quer estudar, tu não quer crescer, tu não quer ir pra frente, é bom ficar assustado. Mas, se tu quer crescer, evoluir, cara, é bom ficar empolgado. Eu tô empolgado pra caramba, cara. É por isso que eu disse assim, que é o momento... eu não vivi esse momento.
Entendeu? E talvez um momento tão incrível quanto esse foi quando, sei lá, a internet nasceu, sabe? Enfim, especialistas dizem que esse movimento da inteligência artificial ele é maior do que outros movimentos grandes, como, por exemplo, a ascensão dos smartphones. Certo. Porque antes, um computador era algo que, tu tinha que ir lá no computador, né? As pessoas nem tinham um computador. Hoje em dia, todo mundo tem um computador ultra potente no seu bolso, com acesso a todas as aplicações que tu poderia fazer, o teu banco, a chamar um Uber, enfim, a buscar um hotel, tudo tu consegue fazer com o teu celular, que hoje o teu celular é um supercomputador. Sim. Então, esse foi uma grande inovação. Mas os especialistas, futurologistas e assim por diante, eles dizem, e eu também acredito, que inteligência artificial vai ser algo como 10 vezes maior do que inovações desse tipo. Ele vai mudar a forma como muitas profissões, e eu diria assim que pelo menos uns 30%, 40% das profissões vão ter impactos significativos. Caramba. Empresas de advocacia. Sabia que a inteligência artificial, elas já leram todos os processos, jurisprudências e assim por diante. Então, ela consegue analisar um contrato de 40 páginas em 3 segundos. Ela analisa um contrato de 40 páginas. E ela analisa, por exemplo, um contrato de 40 páginas e eu posso dizer para ela o seguinte: olha, baseada nas jurisprudências que já ocorreram no Brasil e tal, analise esse contrato de 40 páginas e me diga se eu tenho chance de perder ou de ganhar essa causa. E ela vai analisar tudo, porque ela já leu tudo. Muito mais do que qualquer advogado. Nenhum advogado leu tudo isso. Sim. E ela vai fazer toda essa análise em segundos. E daí tu pensa assim, não, mas eu sou médico. Eu já ouvi essa história. Eu sou médico. Médico não tem problema com inteligência artificial. Médico, legal. Daí o médico ele precisa de um, sei lá, um médico de alguma coisa ali que precisou de algum exame. Tem que analisar esse exame. Como é que um médico analisa um exame? Exame, sei lá, um raio-x. Vou dar um exame simples aqui, porque nós não entendemos nada desse assunto, né? Certo. Um raio-x, um exame simples. Como tu é médico ali e tu já olhou outros 200 raio-x antes, 500 raio-x antes, tu consegue olhar para aquele ali e gerar um diagnóstico. Tu olhou 200, 500. As inteligências artificiais poderiam olhar milhões do mundo inteiro. Talvez tu olhou 500 e, por exemplo, nos teus 500 não tinha nenhuma pessoa que era de descendência japonesa, tarará, que influencia diferente nos ossos, porque os ossos dos asiáticos eram... Tu talvez não sabe isso. Mas a inteligência artificial sabe, porque ela já analisou milhões lá no Japão. E tu nunca nem foi no Japão. Sim. Olha que louco, cara. É muito louco. Tu não tem como competir com isso. Eu agora me lembrei de uma história que eu li nesses últimos dias aí, de um casal com uma criança pequena que passou por dezenas de médicos e que não conseguiam descobrir qual era o problema que a criança tinha, com dores muito fortes e tal. E aí eles tiveram a ideia de, não sei se exatamente no ChatGPT ou alguma inteligência artificial, eles subiram absolutamente tudo, todos os exames, todas as consultas, tudo que foi feito, e que foram 17 médicos que não conseguiram diagnosticar o que a criança tinha. E eles subiram absolutamente tudo que eles tinham de informação e em 3 segundos o ChatGPT deu lá assim, o diagnóstico. Essa criança tem esse problema aqui. E aí eles foram para os médicos dizendo, olha, o que a inteligência artificial disse pra gente, que tem essa questão aqui. Os caras falaram, caraca, isso aqui é algo muito raro, não sei o que, vamos lá testar. E era exatamente isso. Cara, acredito. E esse é o poder desse negócio, cara. Ele consegue analisar coisas que nenhum ser humano é capaz. Porque ele tem mais poder de processamento e maior quantidade de conteúdo que nenhum ser humano tem, sabe? Então, burro é aquele que não quer acreditar nisso e que vai ficar de olho fechado achando que seu business não vai ser impactado com isso. Porque meu business é um negócio tradicional. Pô, eu falei de medicina, que é coisa mais primitiva do que cuidar do corpo humano. E a medicina, na minha opinião, vai ser altamente impactada. Tá, não vai ter, provavelmente, pelo menos no prazo de 5 anos, um robozinho lá, sei lá,
fazendo uma cirurgia, embora já exista alguns, Sim. mas assim, não acho que num prazo curto desse a gente vai ter um impacto tão grande no físico, mas no tudo que requer ali um O conhecimento. lado intelectual vai ser varrido. Esse aí vai ser... Então, e esse até... Olha só como é que é a palavra, né? Tu usou, vai ser varrido. E esse é um ponto. As pessoas que talvez não entenderem isso, elas vão ser varridas. Mas as pessoas que entenderem isso vão virar super-humanos, vão gerar... Enfim, vão conseguir reconhecer, por exemplo, uma doença que ninguém conseguiu reconhecer e por isso virar um médico muito melhor, muito mais reconhecido, ganhar muito mais dinheiro e assim por diante. A verdade é que quem conseguir usar a inteligência artificial a seu favor, dentro dos todos os setores da empresa, cara, vai virar uma super empresa. Aquele setor vai virar um setor muito mais potente do que ele poderia ser. E num curto espaço de tempo agora, né? Porque Cara, é muito exponencial, rápido, né? Isso é muito rápido. Agora a gente tá se encaminhando aqui pro final aqui do nosso papo, que voou, já passou mais de uma hora que a gente conversando. Rapaz! Uma última provocação. O Elon Musk fala que ele tem um medo absurdo da inteligência artificial porque tem uma questão que meio de ficção científica. Sim. De que ele acha que a inteligência artificial pode suplantar os humanos e destruir a humanidade. O que você pensa a respeito disso? Cara, o Elon Musk é um louco, né? Sim. Então, de louco não se duvida, né? Sim. Mas assim, é fato, existem até alguns estudos que provam que isso é possível, sabe? Mas a humanidade, ela se reinventa, ela se modifica o tempo todo. Então, eu acho que... Eu não acredito tanto numa teoria da conspiração desse jeito, mas eu acredito em uma coisa que pode ser muito problemático para a nossa humanidade, e eu acredito que a probabilidade disso acontecer é alta, não é nem baixa, que é um desemprego gigantesco. Certo. Em algo como 5 ou 10 anos, a gente tem um desemprego gigantesco na humanidade. Por quê? Porque pela primeira vez na vida, não haverá tempo hábil para as pessoas aprenderem uma nova profissão. Se adaptarem. Porque as pessoas dizem assim, não, mas Flávio, quando veio a industrialização, o cara que ia lá construía canecas manualmente, ele teve tempo de aprender uma nova profissão, dado que as indústrias começaram a construir canecas. Mas essa indústria demorou 30 anos do zero até ela produzir, de fato, canecas a ponto de tomar conta do mercado. Daí depois teve a era da automação, que também, enfim, muita coisa foi automatizada, a internet, enfim. A gente teve uma série de inovações, mas todas essas, elas demoraram tempos maiores. A inteligência artificial, a cada semana que passa, eu acompanho muito, a cada semana que passa, ela está quase que exponencialmente mais inteligente e mais capaz. Durante o nosso papo aqui, eu acho que nasceram umas 4 ou 5 startups de inteligência artificial. Então, eu já conheço umas 200, mais ou menos. Uau. Que eu testei de verdade perto de 100. Então, não haverá tempo hábil, principalmente para as pessoas mais velhas, que já têm talvez alguma dificuldade em aprender uma nova profissão ou não desejam aprender uma nova profissão, para elas aprenderem essa nova profissão e se recolocarem no mercado. Então, eu e a maioria dos teóricos sobre esse assunto acreditam que isso vai causar um impacto gigantesco na humanidade, até que daí tem uns caras, tipo um Elon Musk da vida, que defende que a gente vai ter que ter uma renda mínima mundial e tal para bancar essas pessoas. Para poder bancar, porque as pessoas não vão ter tempo hábil de ter uma nova profissão e elas vão perder os seus empregos. Então, cara, é uma loucura isso aí, cara. Eu particularmente acho isso absurdamente fascinante. Eu sou fascinado por isso também. Apesar de não ser dessa área, mas é algo que me fascina. Agora, pra gente encerrar, então, o que você pode dizer pra galera é que estuda, se atualiza. Cara, tem que ser curioso. Tem que ser curioso, sabe? Como é que é o ser curioso, né? As pessoas às vezes não se ligam. Como é que... O meu celular, por exemplo, todo aplicativo novo que eu ouvi falar, eu instalo, uso, fuço um pouco, tal. Depois não curti, abandona. Cada vez que eu vou fazer alguma coisa nova, cara, em vez de eu fazer do jeito que eu sempre fiz, eu procuro um jeito novo.
Certo. Às vezes esse jeito novo é mais interessante que o velho. Às vezes não e tá tudo certo. Mas as pessoas elas têm muito medo e preguiça de ver o novo. O chat GPT lá. No dia que lançaram o chat GPT, ainda nem tinha, tava longe de chegar no Brasil isso, pelo menos essa notícia, eu já tava lá, já tinha minha primeira conta. Entendeu? Então, tudo que inventou novo. O TikTok, sabe? Cara, uma das primeiras pessoas que inventaram o TikTok, cara, eu fui lá criei minha conta. Até hoje eu não uso. Não uso de verdade, não fico lá dançando, não fico fazendo nada. Mas assim, não tenho lá minha conta, eu tô fraco naquilo. Mas foi lá entender como. Mas eu como fui lá aquilo entender. Tu tem que ser curioso, cara. Perfeito. Tem que ser curioso. E depois que tu entendeu e aquilo faz sentido, cara, procura um bom cirurgião e não o estagiário. Perfeito. Não o teu sobrinho. O sobrinho de 15 anos de idade. Não o teu sobrinho. Não faça cirurgia com sobrinhos. Perfeito. Perfeito. Senhoras e senhores, isso foi uma aula, eu tenho certeza absoluta que isso agregou demais aí, velho. Então, seja curioso, por favor, seja curioso. Seja curioso e vai lá e segue esse cara. Tá aqui na descrição do vídeo aqui o Instagram dele. Vou botar aqui, vou botar o site da Ambler também para você entrar lá. Seja curioso, por favor. Se atualize. Ele tá sempre postando coisas realmente interessantes que vão te ajudar e te agregar pra caramba. Flávio, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado pelo papo. Foi demais, passou aí 1 hora e tal, aí passou voando, né? Pô, espetáculo. Não, legal demais. Dá pra continuar. Que boa. Beleza. Pessoal, foi um prazer, uma honra ter vocês aqui em mais esse dia. Por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, encaminhe esse episódio para outras pessoas aí, assista os outros vídeos aí, tem bastante coisa interessante. Nosso objetivo é sempre trazer coisas realmente relevantes para o aprendizado de todos nós. Foi um prazer ter vocês aqui. Semana que vem tem mais. Bom dia, boa tarde, boa noite.